3 de fevereiro de 2015, estamos no Samay, aqui na estação de tratamento com o seu presidente, Rogério Risto. Fica aqui mais uma vez um abraço a toda a família Samay. É um orgulho para todo brusquense falar do Samay, né, pela sua história, pela sua preocupação. Desde o Dr. Carlos Moritz, que foi um baluarte que iniciou esse sonho de a gente ter tratamento d'água para a cidade, né? Uma saudação especial à lembrança do Dr. Carlos Moritz e a todos aqueles que fizeram sempre a diferença através das suas ações aqui no Samay. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você, meu querido amigo Rogério Risto, hoje São Paulo está aí, todo mundo sabe a falta d'água, aquele problema todo está acontecendo lá. Rio de Janeiro já faltando água em várias cidades lá. Minas Gerais. Como é que está a situação de Brusque e o que está sendo feito para a gente ter e manter essa qualidade? Sejam todos bem-vindos aqui à Estação de Tratamento Central do Samay. Nós temos passado, né, tanto o verão passado, que foi bastante rigoroso, como nesse também, a gente tem conseguido manter uma normalidade no abastecimento de água para a nossa população. E aí, né, cabe aqui alguma conversa também com o telespectador. Quando a gente fala em gestão de águas, a gente está falando em 4 grandes pilares: a captação, o tratamento, a reservação e a distribuição de água. Então essa gestão ela tem que ser tratada com muita responsabilidade, porque a falha em qualquer um desses 4 pilares vai comprometer a água que o cidadão recebe lá na sua torneira. E nós temos, né, alcançado um grande êxito, nós temos aqui muito sucesso no Samay de Brusque de conseguir minimizar os aspectos naturais para conseguir manter todos esses 4 pilares e, consequentemente, garantir uma água de qualidade para o cidadão, independentemente da época do ano, né, em que a gente vivencia. Então, nós temos recebido aqui muitos visitantes, muitas pessoas do Brasil inteiro para conhecer a nossa realidade, para conhecer o trabalho que nós estamos realizando aqui no Samay e tem nos questionado qual é a receita de sucesso do Samay de Brusque. E em uma única expressão a gente tem dito: olha, nós estamos aqui em Brusque fazendo, em primeiro lugar, o dever de casa. Tá? E aí, nessa receita então, né, nós temos conversado com essas outras instituições que, primeiro, embora o Samay seja uma autarquia municipal, né, nós não admitimos em hipótese alguma que as nossas decisões sejam influenciadas por questões meramente políticas. Todas as decisões tomadas aqui no Samay, no que diz respeito à gestão de águas no nosso município, são decisões tomadas com critérios científicos, com critérios técnicos, amparados por profissionais de qualidade. Todas as nossas decisões são assessoradas, né, por engenheiros das mais diversas áreas da engenharia, por químicos. Então, uma das primeiras diretrizes é não permitir a influência da politicagem nesse ambiente de trabalho que é o Samay. Um segundo ponto, também importante, é o combate incessante às perdas e ao desperdício de água tratada. Isso nós temos feito com grandes obras no município de Brusque, várias delas que dizem respeito às melhorias na tubulação que temos no subsolo da nossa cidade. Então o brusquense tem acompanhado, né, todas as obras, seja na beira-rio, com aquelas novas adutoras, e agora, né, de uma forma mais intensa, nós vamos atacar então no centro da cidade a substituição da antiga rede de amianto, que tem sido ainda uma preocupação do Samay no que diz respeito ao desperdício de água, né, a perda de água tratada, porque a gente tem visto que essas redes de amianto, elas têm rompido com muita frequência, isso tem acarretado perdas de água. E além dessas grandes obras que o Samay tem realizado por todo o município, também o trabalho de conscientização que a gente realiza com o cidadão brusquense, para que ele faça um uso responsável da água tratada que nós enviamos lá para sua casa. Não é por estar pagando pela água que usa
que autoriza o cidadão então a fazer o mau uso da sua água. Então essa conscientização, seja no combate ao desperdício, seja na verificação de pontos de vazamento nas suas residências, e quanto a isso, né, eu destaco aqui, nós temos no nosso município casas, né, uma média de idade das nossas residências, construções razoavelmente antigas. Uma vez por ano, geralmente se faz lá uma reforma, se faz uma pintura na casa, arruma um reboco, ela fica bonita, mas lá no interior das paredes nós temos aquele encanamento que muitas vezes vai gerar ali um vazamento e vai acarretar uma perda de água tratada, da qual hoje, em nível de mundo, nós não podemos nos dar o luxo de permitir. Um outro ponto importante, né, um terceiro ponto importante, é que o SAMAI de Brusque tem como parceiro, né, o meio ambiente. Né, nós extraímos da natureza a nossa matéria-prima, que é a água. Então o SAMAI, em primeiro lugar, deve ter um respeito muito grande ao meio ambiente. Então desde o ano passado eu instituí um grupo de trabalho aqui dentro do SAMAI, que é o COGEMAS, que é uma comissão de responsabilidade ambiental, que tem me assessorado, que tem assessorado o SAMAI, que tem deliberado sobre todos os nossos passos do SAMAI na relação com o meio ambiente. Então várias diretrizes são tomadas por esse grupo de estudos para que a gente, né, não gere aí um prejuízo ao meio ambiente, que é dele que nós extraímos o nosso bem maior ali, no caso que vem a ser a água. De nada adiantaria eu ter, rasgando o município de Brusque, um grande manancial, a exemplo do Rio Tietê, lá em São Paulo. Nós não adiantaria de nada a gente ter aqui um rio, né, com um nível de poluição tão grande e que a gente não conseguisse então extrair a água e fazer um bom tratamento. E finalmente, um outro ponto dessa receita de sucesso é ter como a bússola, como a nossa Bíblia, como nosso livro de cabeceira, o nosso mapa, o plano de saneamento básico do município de Brusque. É esse plano que dá todas as diretrizes, que determina todos os nossos passos, os investimentos que devemos fazer na cidade no que diz respeito ao abastecimento de água. Então, todos os nossos passos, as nossas atividades, nossos investimentos, as nossas melhorias, ou seja, nós não investimos nem um centavo dos cofres públicos do município em atividades que não levam a esse êxito determinado já pelo plano de saneamento básico. Veja que a nossa cidade, né, até por uma determinação do prefeito Paulo Êcio, tem sido pensada para o futuro. Então nós estamos preparando essa cidade em todas as áreas da administração pública, e aqui eu falo pela área do saneamento básico. Nós queremos deixar uma Brusque para o futuro, que não venha lá na frente a pagar um grande mico, como a gente tem visto em outras regiões do país. Então, no tocante à água, quando há falta de água, não há mais o que fazer, há muito pouco a se remediar. Então, para que Brusque, lá na frente, não precise de remédios amargos, né, a exemplo do que está se fazendo de racionamento em alguns lugares, em que 5 dias fica sem água para 2 dias apenas de abastecimento, nós estamos fazendo todos os investimentos necessários aqui no município de Brusque. Então, assim, alguns dados, por exemplo, né, do nosso município hoje. As diretrizes internacionais dizem que uma cidade, um estado ou um país com qualidade no saneamento básico é aquele que consegue fazer uma reservação de água de 30%. Hoje, em Brusque, nós temos a felicidade de contar com uma reservação de 34%, então estamos muito acima daquilo que as regras dos padrões de qualidade internacional têm determinado. Quanto a isso, bom, não basta agora a gente cruzar os braços e comemorar esse número, porque esse número é para este momento. Nós precisamos preparar nossa cidade, eu repito e insisto, para o futuro também. Então, já nesse ano, nós estamos aumentando a capacidade de reservação de água em mais
3,5 milhões de litros de água. Hoje nós temos de reservação quase 10 milhões de litros de água reservados na nossa cidade e nós vamos aumentar em mais 3,5 milhões com a instalação de 2 grandes reservatórios em pontos estratégicos do nosso município. Então esses 10 milhões que nós temos hoje, temos em reservatórios de vários tamanhos, né, colocados em pontos estratégicos do nosso município, e esse ano então esses 2 novos reservatórios, um excelente investimento que nós vamos conseguir fazer no ano de 2015. Além disso, nós temos também a meta no plano de saneamento básico de aumentar a produção de água em 43%. Para alcançar esse nível, essa diretriz que está prevista no plano de saneamento básico para 2026, nós já estamos providenciando a instalação de uma nova estação de tratamento de água aqui próximo da ponte do Corpo de Bombeiro, né? E tudo isso, né, fruto de um estudo, de uma preparação, né, de olhar, de fazer os estudos tocantes ao crescimento da nossa cidade, seja o crescimento populacional, seja o crescimento imobiliário também da cidade, e para qualquer crescimento que a gente tenha no município, nós precisamos também adequar o abastecimento de água no município. Então, fazendo a instalação dessa nova estação de tratamento, que está prevista ainda para o ano de 2015, nós vamos conseguir cumprir aquela meta que estaria lá para 2026, já no ano de 2015, e com isso, então, nós vamos dar um salto de qualidade no abastecimento de água do município ainda maior, né? Conseguir abastecer aquelas poucas localidades que ainda não dispõem da tubulação passando na frente da sua residência, e melhorar ainda mais a qualidade do abastecimento que nós temos já daquela população que já faz o consumo de água. Então veja, Banana, né, assim que não dá para falar em abastecimento de água com uma visão amadora, né, sem responsabilidade, muito pelo contrário, né? Agora, quando a gente vê esses documentários na televisão, que diariamente, né, essas reportagens, a gente percebe o quanto importante é esse trabalho desenvolvido pelo SAMAI aqui no município de Brusque. Se eu puder, Banana, se tu me permitires passar algumas dicas para a nossa população, aproveitar esse espaço, já que nós estamos conversando com uma grande parcela da população através desse canal de televisão. Não é porque nós estamos com uma normalidade no abastecimento de água no nosso município, né, fruto também de um trabalho que já vem sendo desenvolvido no SAMAI de investimentos há vários anos, que nós podemos se dar o luxo de desperdiçar a água. Muito pelo contrário, né? Desde há alguns anos, né, a gente já vem pegando firme, né, batendo na questão da conscientização para o uso responsável da água, e isso tem tido efeitos, né, principalmente em épocas de estiagem, quando a gente coloca, né, aí o alerta nos canais de comunicação, o nosso povo brusquense já se alia ao SAMAI e faz a sua parte, e isso tem sido um grande instrumento de minimizar os efeitos do verão, do calor e assim por diante no município de Brusque. Então, uma primeira dica, né, que cuide com os vazamentos nas suas residências, cuide com o desperdício de água, né, gastar água para qualquer coisa, né, nós não temos esse direito e nem esse luxo. Um outro detalhe importante, Banana, né, que precisa, né, a nossa cultura de construção, ela tem que ser mudada de forma urgente. Embora hoje ainda podemos ter alguns valores diferenciados para isso, mas quando alguém pensar numa construção, principalmente em prédios, em edifícios, é impossível pensar numa construção nova sem fazer um projeto de responsabilidade ambiental naquela obra, né, de um bom sistema de captação de água da chuva, para que a gente minimize a utilização dessa água tratada, né, que dá trabalho,
né, e que esgota também mananciais e assim por diante. Então, ao pensar numa nova construção, já pensar ali um sistema de tratamento, de coleta de água de chuva. O próprio construtor, quando vai fazer um edifício, né, isso nós temos visto que tem sido uma propaganda para o próprio comprador, né? Então o empreendedor vai lá, faz o seu edifício, né? Quando ele divulga que esse edifício está cumprindo, né, a sua responsabilidade ambiental, coleta de água de chuva, então com certeza ele consegue também uma comercialização muito mais fácil desse imóvel. E uma outra dica ainda, Banana, né, assim, importante, nós não temos no nosso município, por incrível que pareça, o hábito de colocação de caixas d'água nas residências. Temos muitas residências que têm a sua caixa d'água, mas um número maior ainda de residências que não conta com a caixa d'água. Por que isso? Porque a pessoa que mora em Brusque ou chega na cidade de Brusque, ela não sente já uma falta d'água. Ela vai lá, ela vai comprar uma casa, ela vai construir um imóvel, a primeira coisa que aparece lá já é a ponteira de água, tem água ali para ela utilizar, então ela acaba não se preocupando em fazer um investimento né, que representa muito pouco, né, no valor de uma construção, e colocar lá o seu pequeno reservatório também, uma caixa d'água, independentemente do seu volume, mas é essa caixa d'água que vai permitir que não lhe falte água, por exemplo, em faltas de curto espaço de tempo. Por exemplo, o SAMAI precisa fazer uma manutenção de rede numa determinada localidade, nós somos obrigados a fechar os registros e naquele momento, enquanto está sendo feita a manutenção, não vai água ali naquela casa, mas se esse morador ele tiver a sua caixa d'água, ele nem vai perceber que foi feita uma manutenção naquela localidade. E às vezes, né, alguns cortes no abastecimento, né, e com um curto espaço de tempo, vai aliviar também para esse morador de não ter falta d'água. Uma outra coisa, como hoje o brusquense está vendo que a nossa cidade ela está num verdadeiro canteiro de obras, principalmente com essas obras maravilhosas do PAC Macrodrenagem, né, que tem sido feitas em todos os pontos críticos do nosso município, e outras obras também, elas acabam, né, nas suas intervenções resultando no rompimento de redes do SAMAI. E isso acarreta no quê? Primeiro, que essa rede ela vai ter que ser fechada para evitar o desperdício, ela vai ter que ser reparada, ela vai ter que ser reaberta, e nessa reabertura, embora a gente leve ali, divide aí todos os esforços para fazer a limpeza, né, da sujeira, dos resíduos que ficam no interior dessas tubulações, nem sempre a gente consegue fazer isso com um sucesso de 100%. E aí acaba escapando para algumas residências uma água com uma coloração amarelada, né, com alguns resíduos e assim por diante. Se o consumidor tem na sua casa, por exemplo, uma cisterna, uma caixa d'água, essa caixa d'água ela já vai se responsabilizar por fazer ali uma decantação preliminar, né? Então não vai acabar não indo lá para a máquina de lavar roupas, por exemplo, né, daquelas roupas brancas, aquela água que vai manchar, que vai amarelar. Então veja, Banana, que é uma dica simples, uma dica barata, e quanta dor de cabeça que evita então manter, né, ou ter uma caixa d'água na sua residência. Importantes dicas, né? Aliás, fundamentais para a gente ter qualidade de vida, que essa é a ação do SAMAI, né? Ela é preocupada com qualidade de vida a todos aqueles que moram aqui, aqueles que nasceram e aqueles que vieram para cá. Então é muito importante essa dica para realçar a importância de você ter caixa d'água para minimizar, acima de tudo, minimizar a falta d'água, porque manutenção tem que ser feita, né, Rogério? É isso mesmo, sempre que a gente fala em caixa d'água, em reservatório, seja esses pequenos reservatórios nas residências, ou seja, os grandes reservatórios que o SAMAI mantém aqui no município, esses reservatórios, né, a gente poderia fazer uma comparação figurada, funcionam como grandes pulmões
desse sistema de abastecimento. Né? Hoje, se a gente pegar um reservatório de 5 milhões de litros, né, um dos reservatórios que o SAMAI possui, por exemplo, durante a noite, durante a madrugada, a gente consegue encher totalmente um reservatório como esse. Por quê? Porque nós nos preparamos para que ao amanhecer do dia, naqueles pontos de alto consumo de água, embora esse reservatório ele vá reduzir o seu nível, mas ele não vai deixar faltar água lá para o consumidor, e assim que passado aquele pico de consumo, aquilo que nós produzimos novamente vai levar esse nível do reservatório para o seu, né, para a sua totalidade. Então esses grandes reservatórios, ou os pequenos reservatórios nas casas, eles são muito importantes porque são eles que evitam a falta de água quando há algum problema, né, no abastecimento em qualquer lugar da cidade. Bom, queria agradecer a gentileza do Rogério Risto, hoje presidente do SAMAI, uma instituição que, acima de tudo, dá orgulho para todo brusquense. Realmente, sem dúvida alguma, independente, não é uma ação de comercial aqui ao SAMAI, é uma ação de informação, essa é a nossa função aqui, de informação para a sociedade e da importância da gente vir conhecer o SAMAI. O convite que fica a toda a sociedade de estar aqui, ver o trabalho que o SAMAI faz, porque é um trabalho realmente que nos orgulha, que nos enche de prazer estar aqui, para a gente ver o amor à cidade de Brusque, o amor às pessoas que estão aqui pela sua história. Quando eu comecei falando da lembrança do Dr. Carlos Moritz, naquele sonho de a gente ter água tratada na cidade e a sua preocupação, né, de ter e saber a realidade hoje que o SAMAI vive em 2015 é um motivo de orgulho a todos nós, com certeza. Portanto, fica aí as dicas, as sugestões. Tenha, sim, caixa d'água na sua casa, se você ainda não tem, para se assegurar realmente de ter essa qualidade do lavar, de usar o vaso sanitário, de lavar sua louça e tal, porque é tão importante isso para toda a cidade e a todos aqueles que aqui vivem. Portanto, Ação SAMAI. Esse é o prazer que nós temos para mostrar para todos vocês esse orgulho e que representa tão bem a toda a cidade, as funções e as atividades do nosso SAMAI da nossa cidade. Fica aqui o nosso abraço ao presidente Rogério Risto e extensivo a todos aqueles que fazem parte desse carinho, desse amor à cidade, a essa instituição, essa autarquia chamada SAMAI. Obrigado também, Banana, por tu e a tua equipe estarem aqui e ao telespectador também, né, por essa oportunidade de a gente conseguir repassar essas informações tão importantes e dizer, Banana, que nós estamos à disposição do cidadão aqui no SAMAI, né, o SAMAI ele trabalha 24 horas por dia, querendo fazer uma visita, conhecer aqui as nossas instalações, conhecer a forma, a metodologia utilizada, né, no tratamento daquela água que vai lá para a residência, a gente está aqui sempre à disposição. 2015 é o ano em que o SAMAI completa seus 50 anos. Então são 50 anos de uma história maravilhosa que, como você mesmo falou, é o orgulho do brusquense. A gente agradece mais uma vez Rogério Risto, presidente do SAMAI. As imagens foram geradas pelo Dixon Krieger e o Banana agradece o seu carinho, a sua audiência e com muito prazer, registrando mais um programa Ação SAMAI para todos nós, orgulho de todos os brusquenses. Daqui a pouco eu volto.